Olá, boa noite. 1 minuto para as 7 horas. Estamos começando mais uma live. Vamos esperar mais um pouquinho, esperar nosso convidado também chegar. Com 1 minutinho para as 7, a gente inicia no horário marcado. Bem, 7 horas. Vamos aqui ver nosso convidado, já está aqui. Beleza. Deixa eu adicioná-lo aqui. Estamos aguardando o Rafael. Beleza. Tudo bom, Rafael? Tudo bem, tu? Tudo jóia. Essa é mais uma live, né? A sexta live, sexta conversa desse ciclo que a gente tem realizado. Eu, Ayrton Costa, eu sou professor aqui do Instituto Federal Campus Volta Redonda, sou professor de artes, tenho formação na área de educação também, e tem um tempo já que eu tenho feito trabalhos em parceria com o Instituto Cultural Crespo Penedo. Nós realizamos recentemente, de outubro a fevereiro deste ano, outubro do ano passado até fevereiro desse ano, a exposição Crespo Penedo S Tupi do Brasil, no Museu Nacional de Belas Artes, e teve uma programação toda em torno da exposição, e aí a gente teve momentos de visita. Eu particularmente tive uma visita com os meus alunos. Gostaria de mencionar hoje, aproveitar, porque a última conversa a gente aproveitar um pouquinho para dizer, né, o Eduardo, a Ellen, o Gabriel, a turma lá dos meus alunos, bolsistas de projetos de extensão, de pesquisa, com bolsas no Instituto, bolsas da FAPERJ, tiveram lá comigo em visita. Nós desenvolvemos um trabalho de mediação com tecnologia assistiva, e aí a gente teve essa oportunidade. A Ana Letícia também, né, realizou visita com grupos, e a gente teve uma mesa redonda. Essa mesa redonda, nós convidamos, além da Antonieta Penedo, que foi esposa do Crespo Penedo, presidente do Instituto Cultural Crespo Penedo. Foi uma mesa mediada pela Andréa Wad, e nós convidamos o artista Amador Pérez. Além destes, nós tivemos também Ronaldo Awad, André Couto e Ivan Doro. Junto com a Ana Letícia, esses 4, eles escreveram um texto, cada um, para o catálogo da exposição. E, logicamente, esse texto publicado vem de reflexões que eles tiveram. Apenas o texto do André já tinha sido publicado no livro, que dá muito a ideia da exposição, que é S Tupi do Brasil, a presença do índio na obra de Crespo Penedo. O texto do André já estava aqui, e aí ele faz uma atualização para o catálogo. E aí a mesa redonda foi uma oportunidade da gente poder conversar com as pessoas, enfim, abrir um espaço de diálogo. E aí a gente também imaginou trazer, nesse momento que a gente está de pandemia, trazer para cá, para as redes sociais, aqui para o Instagram, uma extensão, uma ampliação daquela discussão que a gente teve lá na mesa redonda. Qual é a diferença? A diferença é o nosso convidado de hoje, o Rafael, que aceitou o nosso convite. E a nossa ideia de convidar o Rafael foi justamente trazer para a discussão nossa, para a nossa conversa, a nossa reflexão sobre a obra do Crespo Penedo, e de forma específica ao S Tupi do Brasil, esse conjunto de séries central, é um conjunto central na trajetória do Crespo, e foi central também na exposição, porque além de obras desse conjunto de séries, a exposição lá no Museu Nacional de Belas Artes também trouxe, em uma sala só,
um conjunto de obras antes, durante e depois do S2P do Brasil. Então, trabalhos desde quando o Clécio encontrou com Ivan Serp, estudou, década de 70, década de 80 até 2004, né? A última série, o Corpo Sem Cabeça, que tinha sido apresentado exatamente lá no Museu Nacional de Belas Artes. Então a gente tem a gente teve essa exposição, e aí para falar sobre a obra e ampliar um pouco, porque o Rafael esteve junto em 2014, 2015 com o coletivo Sala Preta, Teatral Sala Preta, num projeto chamado Nasce uma Cidade, e esse projeto foi um momento em que a obra do Clécio se aproximou, foi aproximada a um trabalho realizado agora, mais próximo da gente. E isso teve um reflexo na própria exposição. No dia na abertura da exposição, a gente teve uma apresentação, uma cena, que aí eu acho que o Rafael vai poder detalhar melhor para a gente, contar para a gente melhor. E aí a gente também teve, no próprio espaço de exposição, uma imagem, na verdade era um audiovisual, em que a gente apresentava frases do Clécio com uma música de fundo do Bianco Marques. Então, quer dizer, a gente assumiu também na própria exposição um pouco da contribuição do grupo. Nesse momento de 2014, 2015, a gente trouxe até para dentro da própria exposição como parte, né, além naquela sala que eu comentei que tinha, que o visitante podia perceber a trajetória como um todo do Clécio Penedo. Então, ali onde você poderia ver os primeiros trabalhos, os trabalhos paralelos ao S2P e as últimas séries, você também tinha uma imagem que remetia a esse momento do Nasce uma Cidade, quando se aproximou das imagens do Clécio Penedo. E aí eu vou apresentar o Rafael agora, e Rafael Cruz, ele é mestre em Educação e Sociedade do Instituto Universitário de Lisboa, assessor institucional do UBM, ator formado pela Unirio, educador e líder em Floresta Escola. Apresentou-se como artista em países como Equador, México e Portugal. Foi conselheiro de cultura de Barra Mansa, participando ativamente da elaboração de novas políticas públicas culturais, isso no período de 2010 e 2015. Foi sócio, fundador e presidente, 2011 2012, da Associação Coletivo Teatral Sala Preta, de 2018. É colaborador da Companhia Enviesada, do Rio de Janeiro, correto? Idealizou e coordenou o projeto Nasce uma Cidade, de 2010 2019. Atualmente integra o Núcleo à Margem, que ocupa o lugar de cultura Tulhas do Café, em Barra Mansa. Bem, Rafael, boa noite mais uma vez. Espero não ter esquecido nada da sua apresentação, nada desse início. Qualquer coisa a gente vai também comentando no decorrer da nossa conversa. Eu vejo aqui pelo seu currículo, né? Assim, tem várias coisas que eu acho que a gente poderia começar a nossa conversa apresentando, falando, comentando, até para dar uma contextualizada do que é contextualizar um pouco até a gente chegar exatamente no Nasce uma Cidade, nesse momento da aproximação com a obra do Clécio, e a gente detalhar um pouquinho mais as imagens, mostrar imagens do Clécio junto com imagens do espetáculo, da apresentação cênica, do desfile cênico, né? Melhor falando. E aí eu acho que seria legal você começar por aí, falando, comentando, a gente entendendo um pouquinho o que é isso tudo. Não acredito no currículo, não, hein? É tudo mentira aí. Olha, tá me ouvindo aí, tá bem? Estou ouvindo bem, foi você que me passou o currículo. Aqui não tem departamento para fazer avaliação do currículo, não, tá? Bom, aqui é na base da confiança. Que bom começar de forma bem humorada. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer imensamente o convite, pessoalmente a você, Ayrton, a dona Antonieta Penedo, pessoa que me adotou como
como filho e adotou o Sala Preta também como, enquanto instituto, né? Adotou como filho. Então, agradecer a dona Antonieta, a Ana Letícia Penedo. Queria saudar meus antepassados, para começar do meu avô, que trabalhou com Clécio, né, durante anos no Centro Universitário de Barra Mansa, e aos antepassados dos meus antepassados, queria saudar todos eles. O seu avô, o nome? É o Haroldo Cruz, Haroldo Carvalho Beleza. Cruz, que foi reitor, fundador do UBM, junto com outras pessoas, e trabalhou com Clécio muitos anos lá. Então, eu queria evocar aqui a minha herança cultural e meu lugar de fala, porque o poema Nasce uma Cidade e a minha relação com Clécio Penedo é uma herança das coisas que eu herdei, não só da postura de colonizador, mas também herdei muita coisa interessante que pude gozar do meu privilégio nesse aspecto. Saudar os povos tradicionais, inclusive na pessoa do Dauapuri, que foi possível fazer com que o Clécio tivesse não o Dauá, a pessoa do Dauá, mas o Dauá participou do projeto, e já vamos falar melhor disso, mas saudar os povos tradicionais que serviram, não vou dizer que serviram, né, mas da onde o Clécio acreditou nessa luta e se solidarizou à luta dos movimentos dos povos tradicionais para fazer o que fez. E aos artistas que participaram do projeto Nasce uma Cidade, que foram centenas. Isso que eu ia falar muito. Foram muitos, desde o início. O projeto, aí eu queria só fazer uns ajustes no que você disse, que o projeto do Nasce uma Cidade, começa em 2010. Em 2014, 2015 foi o ano que nós nos aliamos ao Instituto Clécio Penedo. E eu me desliguei do Sala Preta em 2018. Quando eu botei aí no currículo, é que em 2018 eu encerrei as minhas atividades com o que hoje se chama Coletivo Sala Preta, e que foi fundado como Coletivo Teatral Sala Preta, por isso essa confusão de nomenclatura. E queria começar aqui também saudando aos meus colegas do Sala Preta, que ainda hoje estão na atividade e que acreditaram que o projeto Nasce uma Cidade teria sucesso, ou poderia ser produzido da forma como foi produzido durante anos, né? Então, fazendo todas essas saudações, trazendo todas essas energias para cá, e não só saudar os povos tradicionais, mas também saudar toda a comunidade negra que teve um protagonismo durante todos os anos de projeto. Os atores negros e os grupos de cultura negra, os grupos de cultura tradicionais em Barra Mansa, sempre tiveram uma participação protagônica no projeto. Isso também foi um momento de não só respeito, mas acho que foi uma demonstração de que nós entendemos a obra do Clécio. Então, eu que sou um sujeito privilegiado, né, homem, branco, burguês, todas essas classes estereotipadas do privilégio, e tenho esse privilégio, gozo desse privilégio, usei desse meu privilégio para provocar e produzir trabalhos que pudessem ser coerentes com o discurso que acredito que é o discurso exposto pela obra do Clécio. Então, nas outras lives que eu assisti do Instituto, a temática dos povos tradicionais ficou muito evidente, mas o Nasce uma Cidade ele extravasa a parte dos povos tradicionais na obra do Clécio, né? Então, manda beijo aí pro Fernando Vitorino. Presta atenção na direção, menino, não fica dirigindo aí não. E também pensar que... Rafael, pergunta, vai lá. perdão, só fazer um comentário. Eu fiquei pensando muito nessa coisa dos povos originários, da gente ter comentado isso muito nas outras lives, e a gente tinha até comentado, porque veio Ronaldo comentando sobre, ele escreveu um texto muito da ligação dele com o Clécio, porque se inicia justamente o contato dele com o Clécio quando vem a exposição Estupid do Brasil do Rio para Barra Mansa.
A Letícia também tem essa pegada no texto dela, essa levada no texto dela. Eles falam sobre como o Clécio produzia, e o André e o Ivan, eles comentam muito, e claro, todos comentam muito bem, mas o André e o Ivan falam muito do que ou a gente destacou muito da fala deles, do que o Clécio viu na década de 70. Que eu acho que é bom a gente não esquecer que o Clécio o Clécio faleceu em 2004, ele é um homem do seu tempo. Mesmo ano que Ele meu avô, a desenhou, propósito, meu avô também faleceu em 2004. assim, são pessoas que, no caso do Clécio, refletiu o seu tempo e traduziu isso em imagens com os recursos que ele tinha. Que é fantástico, é isso que é o nosso objeto de análise aqui, das lives, como que o Clécio consegue traduzir. Ele, nas palavras dele, ele diz que o trabalho dele, principalmente o Astupi do Brasil, ele entendia como não algo panfletário, como um documento contemporâneo. Ele entendia como uma espécie de registro, além de artístico, uma espécie de registro, mas um registro do ponto de vista, Poético. obviamente, poético, mas obviamente do Clécio Penedo. Então a gente parte da observação dos registros do Clécio Penedo para entender. Em algum momento a gente fez comentou sobre essa atualização, muito na fala do André, porque a gente tem um ambiente hoje em dia que remete à década de 70, né, do que o Clécio viu em relação aos povos indígenas. Tem um tipo de pensamento que está hoje no poder, enfim, que está aqui em 2020 e que estava lá em 1970. E aí se destaca muito essa questão dos povos originários, dos indígenas, etc. É lógico que o trabalho do NASCE apresenta uma outra parte que a gente acabou não comentando tanto nessas lives, que é o Comei-vos uns aos outros, que é uma série da década de 90, que o Clécio tem uma relação da figura do índio com a arte, né? A história da arte, a arte europeia, e aí ele vai fazer essa conversa de uma outra forma. Bacana E você no tocar Nasce uma nisso. Cidade, e no Nasce uma Cidade vocês têm, eu pego isso muito pelo que você até comentou anteriormente, já ter ouvido você falar, dessa cena que foi levada ao Museu Nacional de Belas Artes, que tem esse Comeiros, principalmente o banquete, né? E aí eu queria que você comentasse. Essa é a cena 1 E seguir seu raciocínio, do logicamente. Mas Nas. eu acho que é legal colocar essa... O meu raciocínio é uma mandala, como diz o meu orientador do mestrado. O Giglio está perguntando se o Clécio seria o intelectual mais influente de Barra Mansa e Volta Redonda. Eu queria que fosse. Queria que ele tivesse a influência do valor da tua obra, mas já podemos chegar aí também. Sobre o que você ressalta da Comei-vos uns aos outros, que foi um fragmento dessa cena que nós levamos para a exposição no Belas Artes. E eu queria ressaltar uma coisa que ficou muito marcado para mim nesses últimos dias, que foi esse personagem. Além de... quando fala assim, Rafael Cruz, idealizador do Nasce uma Cidade. Idealizador, vale ressaltar que eu tive a ideia de pegar o poema da Lacira Schettino, que se chama Nasce uma Cidade, que foi escrito em 1963 e publicado em 1964. Essa já é uma edição que eu coordenei a segunda edição. para já agora no projeto, mas tem uma edição mais antiga, que já tem tinha... disco também, né? Tem um disco, um LP, um bolachinha, que já tinha gravuras do Clécio. O Clécio já tinha ilustrado o poema. Então, quando fala que eu idealizei, eu só tive a ideia de pegar isso e transformar em projeto. O projeto ele foi construído, pensado e elaborado por muita gente. A primeira versão, em 2010, 2011, tiveram 13 diretores, né? Depois, já com a pesquisa da direção cênica... Do NASCE que você está falando. Dessa versão aí. Esse aí, 2010, 2011, foram 13 pessoas na direção. Em 2014, 2015, dividimos também essa função, mas ficou mais concentrado na minha figura, na do Danilo e na do Bianco, que co-criaram a ideia do projeto. Então,
E também a ideia de trazer Clécio para o projeto, para a rua, né, para o trabalho, ela é construída por meio de muita convivência com todos os artistas que faziam Sala Preta na época. Como ator, em 2015, eu fiz um personagem que eu queria trazê-lo agora para chamar essa cena do comei-vos uns aos outros. Alguém precisava fazer a figura desse sujeito colonizador. E justamente essa figura fica para mim, que caibo perfeitamente nesse papel, né? Daquele de americano, né? Com a bandeira, com que a gente tomando a acabou fazendo Coca-Cola. o Capitão América, né? O pai, o Capitão Colonizador da América, né? Não um Capitão América, mas aquele que coloniza a América toda. E eu queria trazer aqui uma aproximação daquilo que foi feito em 2015 para aquilo que foi apresentado no Belas Artes, porque também a nossa apropriação da obra do Clécio também nos permitiu atualizá-la. E eu cantava assim: eu, Francisco Gonçalves de Carvalho, o capitão colonizador da América, fui incumbido de abrir caminho nessas terras onde habitavam os puris, araris e os coroados. Aí eles respondiam: nós puris, araris, nós coroados, que chamavam essa terra Timburibá. Eles respondiam: nós chamamos essa terra Timburibá, onde se encontra um rio manso que com Paraíba faz barra. Funda fazenda de mantimentos e coca, a qual batizo fazenda da posse. E eles, Timburibá, a qual batizo fazenda da posse. Timburibá, a qual batizo fazenda da posse. Eu entro nesse espetáculo com essa figura. Nesse espetáculo, nesse desfile, com essa figura de homem branco colonizador, herdeiro, né, da coroa portuguesa, como dizem por aí. Então, me parece que ainda há gente que acha que o Rafael é esse capitão da América aí, que colonizou Barra Mansa, enfim. Mas não vamos entrar nesses meandros. A Ana Letícia me pediu para não entrar nesses meandros. Eu queria ressaltar que, para Belas Artes, a gente substitui e fala assim: eu, Francisco Gonçalves de Carvalho, o capitão colonizado pela América. Quer dizer, aquilo que a gente cantou lá atrás, em 2015, que o capitão ele era colonizador da América, porque seria o Francisco Gonçalves de Carvalho, que recebeu a Sesmaria do vice-rei para colonizar a Barra Mansa e aquilo que os índios chamavam de Timburibá, e faz a vila de Resende, né, que é a Vila Nova, Nossa Senhora da Paraíba, da Conceição, da Vista Alegre, do Campo, o nome gigante. Nós atualizamos para o Bolsonaro, ou seja, era o capitão colonizado pela América, né? Então, quando a gente entra no Belas Artes, a gente já atualiza aquilo com a cena do comei-vos uns aos outros, né? Então, Nossa Senhora da Conceição do Campo Alegre da Paraíba Nova. Era o nome de Resende, que depois Barra Mansa se emancipa política e economicamente dessa cidade, né? Então, quando nós pegamos, vamos começar com essa Tupi do Brasil, comei-vos uns aos outros na nossa Timburibá, foi a primeira cena do espetáculo, né, de 2015, que teve essa arte, que é do Vá Civilizar a Sua Mãe, e chegava aí esse colonizador da América, não mais, ainda aí, melhor dizendo, foi uma atualização do que 2015 a gente fez uma cena que chegava até o Giglio, né, a cavalo, ele fazia o Francisco Gonçalves de Carvalho e colonizava aqueles indígenas com umas espingardas, tipo TV Globo que a gente construiu, uma coisa assim bem barroca, sei lá o que posso dizer assim. Em 2015, o cara chega numa moto e coloniza pela Coca-Cola. Ou seja, o Clécio já nos diz assim, olha, a colonização é das mentes. Colonização territorial, ela é pela prática do cotidiano. É deixar as pessoas, os indígenas,
esquecerem as suas tradições e começarem a acreditar que tudo que elas precisam é de um telefone, é deixarem de ser povos tradicionais, esquecerem as suas tradições e tomarem Coca-Cola ao invés de tomar leite. A mãe vira branding, né? O indígena também ele vira marca, né? Vira consumo, objeto de consumo. Então, nós juntamos alegoricamente muitos personagens nessa cena para fazer o devoramento do colonizador à mesa com os indígenas, e daí acontece. Mas de 2014 para 2015, que já é esse trabalho, né, há uma atualização. Se você pegar o programa, a gente fala, os índios de Clécio estão na Barra Mansa do século XIX. A tribo é matriarcal, ou seja, eu não usaria nunca mais esses termos, índios e tribo. Os puris, como eu tenho acompanhado o movimento dos puris, eles são contra serem chamados de indígenas ou de índio, porque é uma nomenclatura branca, europeia, judaica, cristã. Eles são povos ancestrais e povos tradicionais, por isso que sempre já nesse ano, com a presença do Dauá Puri, que me ensinou muito, inclusive nós ajustamos esses termos, nós dizemos assim, o público é recebido por uma figura ancestral, herdeiro dos povos tradicionais, que é o Dauá Puri, né? Que ele dá as boas-vindas. Então, aí no 2015 nós fizemos 3 batismos, né? O batismo indígena, o batismo negro e o batismo... O Dauá está em cena, Rafael? Ele estava em cena, ele faz um ritual, né? Ele faz um ritual de abertura, de chegada, né? Tá aqui, eu queria só ver o segundo batismo, que era a procissão, né? O batismo cristão. O Dauá estava em cena em 2015, recebia o público e não só dava as boas-vindas, mas anunciava essa antropofagia que ia acontecer, né? Então, o Nasce uma Cidade, ele é essa camada antropofágica. É muito extenso explicar para alguém que nunca viu o projeto o que nós fizemos desde 2010, o amadurecimento que o projeto teve até hoje. O projeto está ativo nas mãos do Núcleo à Margem, que é o grupo que eu faço parte hoje, falando um foco mais na ditadura. E uma pena que também a gente não tenha se apropriado mais do trabalho do pé 40, sapato 38 para os nasces atuais, porque ele acabou tomando uma outra proporção. Mas quando a gente leva o Comei-vos uns aos outros para o Belas Artes, a gente revisa, eu vou falar porque eu vou me incluir no agente, mas ficou na responsabilidade do Danilo e Bianco, como membros do Sala Preta, dirigirem e montarem a cena que foi levada para o Belas Artes. Mas a gente atualizou essa questão do colonizado, ou seja, o próprio discurso do projeto, quando ele se reapresenta ainda no contexto do Clécio, é possível criar atualizações. E esse governo atualmente nos dá um manancial de atualização da obra do Clécio. E não é a obra do Clécio, desculpa Ana, Letícia, desculpa todo mundo, não é a obra do Clécio que é atual. Esse governo que é atrasado, né? Esse governo, essas pessoas que estão nos levando para um atraso. Né? A obra do Clécio, eu acho que ela não tem tempo. Não é que ela é atual, ou que na época estava à frente do seu tempo, ou estava... O Clécio está falando de uma relação, quando ele expõe a luta dos povos tradicionais como expõe, ele está falando, ele expõe especificamente um grupo, né, que acho que são os povos do Xingu, mas ele está falando de tudo aquilo que é índio. Índio hoje é o índio australiano, índio indiano, índio africano, índio norte-americano, índio mexicano, índio... Ou seja, essa ideia de índio é uma leitura daquele que é o primitivo, daquele que... Então, por isso que eles rechaçam, os puris rechaçam. Não, peraí, não sou índio. Índio é o que vocês estão dizendo para justificar a sua ciência da antropologia, da sociologia, da etnografia, da etnologia. Isso não cabe para nós.
Eu sou ocupante dessa terra, os meus ancestrais são ocupantes dessa terra há muitos anos. E eu, Rafael, chego pedindo licença. Olha, dá licença aí, a gente queria fazer um trabalho e perceber a potência do seu trabalho, da sua vivência, da sua história, dentro desse contexto, onde a gente vai contar a história de Barra Mansa. Você quer fazer parte desse Porque projeto? a ideia original do NASCE, ele entra na história de Barra Mansa, né? É porque a gente fez pouco a apresentação do NASCE na origem, mas a A ideia original pretensão é essa. era a cidade conta a sua história. Aí depois da minha aproximação com a Brenda, que está aí assistindo, que é historiadora, A Brenda é minha companheira de vida e mãe da minha filha e uma pessoa que me orienta muito a não falar besteira por aí, que ela me ajuda muito nisso, que eu tenho talento para falar besteira em público. Ela traz a ideia de memória. E aí a gente começou a perceber, eu tive contato com a obra da Márcia Chuva, né, que é parceira de trabalho e orientadora da Brenda, que é o arquiteto da memória, mas ela vai falar isso em outro contexto do patrimônio cultural, né? E eu me aproprio disso, misturo com o Clécio e falo cidadãos arquitetos da memória, né? A gente coloca aqui, eu vou colocar aqui para tu veres, a gente coloca assim, cidadãos arquitetos da memória, quando a gente considera a arte gráfica do desfile cênico, né? Essa ideia de cidadãos arquitetos da memória, ela constrói para nós uma possibilidade de que não vamos falar de história, documento e monumento, vamos falar de memória, ou seja, dos seres humanos que aqui habitam e habitaram e se lembram de como foi isso antes de ser essa merda toda que está hoje. Então essa é a cena 1, são 9. Vamos uma por uma? A gente passou meia hora já e tem mais meia hora pela frente. E aí é ótimo agora a gente comentar das cenas, que é interessante o seu olhar, né, de criador, que aproximou as imagens do Clécio junto com o grupo. É legal como que foi, comentar como foi essa aproximação. Eu queria falar mais uma observação. Eu queria fazer uma observação antes de você fazer fala a sua. Aí, fala tu. A gente tem a Brenda colocou uma risada ali, mas eu acho que ela foi a autora dos corações que subiram aqui. Tá? Então tá meio a meio. Ela riu, mas eu acho que ela levantou o coração aqui do lado. Pois não, pode continuar. Não, que eu queria falar dessas camadas da obra do Clécio, porque eu acho que você, Ayrton, poderia trabalhar com as suas crianças a palavra na obra do Clécio. Não sei se você já fez isso. Mas o que o Bianco faz, quando você fala que a música que foi exposta no vídeo é do Bianco, a letra é do Clécio, a música é do Bianco, né? O Bianco, ele se apropriou das palavras, e aí a genialidade desse sujeito, né? O Bianco é um artista sem igual. O Giglio chama para o Clécio o intelectual de influência, eu chamaria para a atualidade o Bianco, porque é um talento, é um gênio da música, né? Um gênio, um artista brilhante, um ator brilhante. E eu conheci o Bianco músico. Eu trabalhei com o Bianco na Fundação CSN. O Bianco era percussionista da banda sinfônica, da orquestra sinfônica. E aí o Bianco sumiu. E aí ele foi estudar, acho que artes cênicas, né? Acho que é a formação dele. E depois eu fui conhecer o Bianco novamente, né? Encontrar com o Bianco novamente, ver o Bianco no Sala Preta. Esse músico, ator, ele é múltiplo, né? Enfim. E aí o que ele pega? Ele pega a cartilhada e as frases em contínuo que aparecem nas obras da cartilhada, se você tiver elas aí salvas e para a gente mostrar, eu acho que tem Qual que você está falando? É da cartilhada. Cartilhada. Não sei se eu vou encontrar aqui no Instagram do Clécio, que o Bianco pega aquilo e transforma... tem uma aqui, ó, achei. Que dessa série, e aí tem aqui embaixo, né, umas letras. A propósito, essa que eu estou mostrando não virou letra, né, não virou música. Não, mas eu vou achar aqui no catálogo. Mas o Bianco, ele pega a letra, o poema do Clécio,
e transforma em música. Ou seja, a gente pega a estética, a roupagem do Clécio e transforma em estética visual tridimensional para ser exposta no desfile cênico. E aí também podemos discutir, né, essa aí, né, que é o bebê, bobinho, bebi a vida na bica, a cola da coca vedou a boca da bica, o bebê babando bebe a coca calado, o bebê bobinho. Ou seja, ele transforma Clécio em ritmo. Ele transforma uma obra bidimensional, estética, visual, em ritmo. Então, quando Sala Preta, para dizer assim, toda a equipe, né, criativa, Bianco, Danilo, Natália, Deleprane, Suzana, Davi, Ângela, Rodrigo Pinho, né, essa turma toda, né, Note mais aquele. o Lucas Fagundes, vou tentar não esquecer de ninguém, Bianca, Luiz, o Bravo. Isso é perigoso. Quando a gente tenta lembrar o nome de muita gente... Não, mas corre risco foram de anos esquecer. convivendo com essa turma, né? Um dos períodos, dos momentos mais incríveis da minha vida. Ele transforma Clécio em ritmo. Então, assim, não só vamos vestir os personagens do projeto Nasce uma Cidade com a estética do Clécio, ou seja, vamos encontrar aí um Capitão América, uma Carmen Miranda, né, que ela aparece como Capital. A Carmen Miranda entra no espetáculo como Capital no dia da elevação da vila para a cidade, né, e transforma em música. Então o Bianco também pega as capas da revista Time e transforma em música, em letra, né? Raoni, not is mais aquele, Jari is name de índio, Caiapó is not tica não, if they are smile ainda, kill him. E aí o que o Bianco faz? Não satisfeito com isso, na apresentação no Belas Artes, ele pega a música que ele compôs em cima das camadas das obras da revista Time e faz camadas de coro, né? Então o Bianco criou umas camadas de vozes em coro em cima daquelas camadas que já eram camadas em cima da obra do Clécio, que é uma camada dos povos tradicionais em cima da revista Time. Ou seja, é uma coisa que não tem fim, não tem tempo. Por isso que eu não consigo dizer que Clécio é atual ou ele estava à frente do tempo. Então eu queria ressaltar isso no Nasce uma Cidade. Isso só para falar da primeira cena, porque depois a gente tem a questão do pé 40 e sapato 38, que a gente se apropria. Que a gente se apropria daquela ideia das figuras, né, da aristocracia, ou das figuras do militarismo que tomou conta, e veste naquilo que a gente chamou de elevação de vila à cidade. Então a gente usa também, logo na primeira cena, nasce o índio barão presidente, baseado naquela ideia que o Ivan falou na semana retrasada, do direito político do indígena, né? Então quem nasce ali é o Barão de Airuoca, nos livros de história. Mas o Barão de Airuoca mesmo, como é que chama o Barão de Airuoca se chama... esqueci agora o nome do barão, que é da família dos Leite, que é irmão do Joaquim Leite. Esqueci agora. Vou ver aqui. Custódio Ferreira Leite. Pronto, lembrei, até falamos juntos aqui para mim. O Custódio Ferreira Leite, mas ele é filho de indígenas, né? Ou filho de uma representante dos povos puris. Então, ele carrega essa ancestralidade indígena e se torna presidente político, ou seja, ele não faz mais parte do baronato, mas ele é o presidente da Câmara Municipal, que fizemos ali no Palácio Guapi, né? E quem fazia isso era um ator negro, né? E quem fazia a mãe Índia Coca era uma atriz negra, né? Negra ou indígena, né? Não vou saber precisar a origem da Kaline, né? Mas ela fazia a mãe Coca. O Albino, como ator negro, fazia o Barão.
A Diana Damião fazia a Princesa Isabel. Diana Damião é Daquela uma atriz cena negra. espetacular daquela cena da piscina do municipal, né? Exatamente, quem viu, viu. Hoje aquilo lá virou aterro. Eu vi. Eu Tamparam a estava lá, piscina. fotografei, Mas tive esse privilégio. então são tantas camadas narrativas, estéticas, que a gente ressalta no projeto do Nasce, e isso não é uma pessoa que faz. Eu estou aqui falando de boca aberta que sou, mas devia estar aqui Danilo, Bianco, né? Devia estar essa turma toda que fez a Viviane Saá, a Carla, né? Todo o Sala Preta que fez isso acontecer devia estar aqui defendendo o projeto. Mas pronto, é o que é, estamos aqui. Até para justificar, é legal, é interessante a gente comentar. Como a gente tem uma espécie de mesa redonda, né? A gente, uma extensão da mesa redonda, que estava muito ligada à obra do Clécio, à obra visual, né? Os desenhos, as colagens, as imagens do Clécio. E é uma reflexão, um grupo formado por Ronaldo Auage, André Couto, Ana Letícia, é um grupo que amadureceu já a reflexão sobre o trabalho do Clécio, tiveram contato com o Clécio, conheceram o Clécio e vem acompanhando e fazendo a leitura do trabalho do Clécio com ele e posteriormente. Escrevem, o Ronaldo falou, escreveu um capítulo de um livro que eu tenho aqui, que ele traz o trabalho do Clécio. Então, eles continuam pensando sobre o Clécio. A novidade desse grupo foi o Ivan Douro. E o Ivan incorporou rapidamente, ele fez uma leitura, ele conseguiu incorporar rapidamente a ideia do Clécio, mas muito pelo que ele pesquisou, pela formação dele, né? A gente deu essa ideia de se aprofundar no que o Clécio viu na década de 70, e ele fez o trabalho dele de mestrado, a dissertação toda em cima disso. E aí agora, no final, a ideia de convidar você é uma ideia de alguém que teve essa iniciativa, pensou isso, igual você estava comentando, né, da idealização, de ter a ideia, para pensar, para comentar de um artista. Nós estamos falando com o Rafael Cruz. Uhum. A ideia nossa é o Rafael Cruz, enquanto ator, poder comentar tanto da experiência de o meu ter a pequeno ideia, papel nesse projeto, né? tanto assim, quanto o que eu pude colaborar também nisso. a experiência que você tem. Logicamente que a gente colocou começo, meio e fim, 6 lives. Eu acho que é importante a gente fazer isso. Mas a ideia de trazer você e trazer tudo que você tem junto com você, né, a coisa do Nasce, enfim, também dar um sinal de que a gente, assim, olha, a gente está, eu, Ayrton, professor, e o Instituto Cultural Clécio Penedo, estamos atentos a novas leituras do trabalho do Clécio. Não apenas isso as é que já incrível. estão sendo feitas, que estão amadurecidas, que são fundamentais, por isso que elas estão publicadas no catálogo, elas precisam ser publicadas e precisam estar registradas, como o próprio Clécio já fazia. Esse é um movimento que eu posso dizer que eu aprendi, né, vendo, estudando o trabalho dele, os catálogos que ele fez. Todo catálogo ele fazia o registro também de entrevistas, de texto, mas também, a partir da nossa conversa, abrir possibilidade para essas novas leituras. Como isso está chegando, como isso chega nos dias atuais. E aí tem muita gente para poder falar. A gente aqui na sexta live, porque a gente precisa ter um ciclo, a gente Não, e parabéns pelo fôlego, né? Fazer um conjunto, uma temporada de lives é preciso ter um fôlego, né? E posso aproveitar, Rafael, porque é uma coisa muito particular minha. Eu também pensei e dei essa ideia para o Instituto, para a Antonieta, de fazer as 6 lives, porque eu não pude participar da mesa redonda. Né? Por uma questão pessoal, eu não pude estar lá na mesa redonda. Fui assim, como é um grupo muito bom, eu fui aluno da maioria desses que escreveram os textos, estavam lá na mesa, respeito demais essas pessoas, tanto respeito que a Andréia fez a mediação no dia lá, e isso me emociona muito, porque ela fez, eu confiei, sabia que ia acontecer, mas eu também acho que tinha uma dívida. Eu queria estar também, de certa forma, com as pessoas que estavam lá, eu queria que as pessoas pudessem falar mais, eu queria estender isso para mais pessoas,
Por isso que eu sugeri isso para a Antonieta e para a Ana Letícia e para o Fernando, as pessoas ligadas ao Instituto, para a gente fazer essa sequência de lives. Aí por isso que você está aqui. Mas a gente, pensando nas novas em leituras do Clécio Penedo, a gente tem muita gente para chamar Ah, e para vai. conversar. Ah, vai. Esse homem era Inclusive, pessoas que danado. já Dona foram, Antonieta tá aí inclusive, falando tudo, mas o homem era inclusive danado. pessoas que foram citadas aqui, o Bianco, eu citei a Andréia, o Danilo, pessoas do Sala Preta, A Andréia pessoas foi que. importantíssima na discussão do Nasce uma Cidade para pensar o território, a cidade, a semântica do espaço. Teve uma cena que a gente colocou que, baseado na tese dela, a gente colocou um diálogo que ela, da tese, se não me engano, foi da dissertação de mestrado da Andréia Wade. Então, da Andréia Wade você está se Esse referindo, é tudo obviamente. relacionado ao Rio Paraíba, né? Não, não. Não exatamente O do Paraíba é o doutoramento dela, que a gente usou num trabalho doutorado. futuro, num outro trabalho que funda, inclusive, o Núcleo à Margem, que foi o espetáculo à Margem Quitibeira. Agora, se me permite entrar aqui na sequência, quando Manda ver, tem quando a 15 gente minutos ainda. dividiu três Rafael, eu só grandes... fico com medo do. Rafael, Eu perdão, estou só fico com atento medo no do tempo. Instagram dele cortar. Mas eu estou acompanhando o tempo aqui e eu já fiz meus agradecimentos. A palavra está contigo. Bora. Manda ver. A gente dividiu a ideia da Lacíria Schettino com aquele poema gigante, é um poema super conservador, que fala do baronato e tal. E aí a gente começou a se incomodar, como haviam muitos artistas negros no grupo, gays, mulheres, né? Começaram a se incomodar com a ideia de que era uma visão branca da fundação da cidade, de todo o Vale do Paraíba, e colonizadora. Então, quando chega o Clécio, a gente traz Clécio e Flávio de Carvalho para revisar essa estética do nosso próprio trabalho, enquanto Sala Preta, enquanto grupo à época, né? Hoje essas revisões já estão em outro patamar, em outro lugar. Mas quando a gente chama isso para essa revisão, a gente divide a cidade de Barra Mansa, ou pelo menos as cenas que nós organizamos, nas zonas da cidade do homem nu propostas por Flávio de Carvalho. Flávio de Carvalho nasceu no final do século passado, em Barra Mansa, no distrito de Santa Rita. Não, de Amparo, no distrito de Amparo. E foi fazer arquitetura e engenharia, que não era arquitetura e urbanismo, em Londres. E pensa uma ideia de cidade no contexto do início do século XX, né? E a gente pega as ideias do Flávio e começa a pulsar junto com o Clécio, né? Então a gente pega a ideia da cidade do homem nu e pensa numa Barra Mansa do futuro, né? Então a gente, o Flávio de Airuoca, que seria o fundador da cidade do homem nu com o fundador da cidade de Barra Mansa, fundaria a cidade do futuro. E a primeira círculo, o Flávio dizia que a cidade do homem nu era formada por círculos concêntricos, e cada um desse círculo tinha uma função na organização social. Que depois a gente vai ver Brasília com esse mesmo objetivo, mas isso aí já é uma outra história. A primeira indicação que esse Flávio de Airuoca, que seria o personagem, aponta é para a zona gerótica, que seria a Beira-Rio, que é o lugar dos desejos, né? A gente coloca assim, o Paraíba só se acalma quando leva um corpo de mulher. Isso tá dentro do poema da Lacir, né? E a zona gerótica é um imenso laboratório de desejos habitado pelo homem fêmea marginal, que durante anos, pelo menos naquele contexto que de 2014 e 2015, a Beira-Rio de Barra Mansa era conhecida pela prostituição, era conhecida pelo camelô e era conhecida pela procissão de Nossa Senhora, que descia ali, não, de São Sebastião, que descia, ou Nossa Senhora, já estou confundindo, acho que era a procissão de Nossa Senhora que desce ali no terminal e vai até a matriz.
né? Então a gente faz essas camadas com o Clécio, né? Ali a zona gerótica, por quê? Por causa da obra do Clécio, que tinha ali, né, essas imagens, né? Essa aqui já é uma apropriação que o Bravo fez com o símbolo do Nasce uma Cidade e o desenho dos Geróticos. Agora, Bravo, seu irmão. agora, que era o artista gráfico, foi o artista gráfico desses documentos, né? Agora, falar da trupe, cara, do trupe do baralho, né? Nossa, isso aí daria outra live, porque são várias camadas nessa trupe. E é quando a gente pega a série do baralho para falar desses naipes, cada naipe um elemento da natureza, cada comportamento, foi quando a gente pegou e expôs as autoridades da época em personagens. A trupe era muito sarcástica, né? Era um jogo de cartas que a gente fazia para a preservação do clube municipal. Nós chegamos a ter uma briga poética em relação à preservação do clube municipal. Só aí vai um assunto tremendo, né? Essa aqui são imagens da trupe, né? Na piscina. Essa aqui é a turma lá dentro da piscina, né? Do clube municipal. Que nós transformamos, foi uma ideia doidaça, assim, uma sacação que a gente teve, de botar uma orquestra sinfônica junto com uma trupe de circo dentro de uma piscina olímpica desativada, que daria a impressão de um imenso teatro de marionetes, de bonecos, né? E a gente já traz o baralho do Clécio aí, né, para falar do baralho imperial na mesa, que a gente traz os personagens do baralho do Clécio, como a princesa Isabel, né? Essa turma que habitaram o Clube Municipal de Barra Mansa, a gente traz eles para ali como cartas, né, do jogo. Eu ia comentar que você falou do Bravo, do Marcelo. Ele trabalhou, né, fez um trabalho espetacular das cartas. O Clécio publicou essas cartas há um tempo atrás, né? Agora, mais perto da gente, o Bravo faz, além da exposição, organiza com a Antonieta e o pessoal do Instituto Clécio Penedo, além da exposição lá no Museu Imperial e aqui na galeria, na antiga galeria Clécio Penedo da UBM, o baralho, e também publica propriamente o baralho. Eu não tenho um aqui perto para mostrar. Eu tenho, mas está lá na sala e se eu sair, a Liz vai ficar querendo subir no colo, não vou pegar agora, senão eu não consigo voltar para a live. Mas olha, por fim, caminhando para o final, vale ressaltar que a gente trabalhou também a cena do Corpo Sem Cabeça, a cena 7, em 2014, a gente traz o padroeiro linchado. E depois a Estação Memória, que é a chegada do menino Clécio. Que a gente nós não só nos apropriamos da obra do Clécio, como também da vida dele, do menino mineiro. Então o Bianco, eu e Bianco, né, compusemos uma música para falar da vida do Clécio e que foi cantada pelo coral Vozes de Ouro. E eu me lembro que o Bianco ficou responsável por ensaiar essa música com elas, e elas fundaram esse coral, deram-se nome, né? Eu me lembro uma história mais ou menos assim, que elas não tinham um nome, era um coral que se juntava e cantava, mas elas se deram um nome para que a gente pudesse acreditar no programa, né? Bota aí. Então vamos fundar, somos o coral Vozes de Ouro, né? Ficavam na janela da estação, né? Uma cena linda, e o público do outro lado, e a gente fazia a chegada dele com um trem, né? Com percussão chegou aqui a nova edição do baralho, tá invertido, né? Viva o povo brasileiro, mas que foi patrocinado aí pela Firjan e tinha aí o jogo, né? Pronto, tá aqui o Coringa acabou sendo o Viva o Povo Brasileiro, que já era, né? Já era a proposta do Clécio. Mas essa edição ficou muito chique, poderia ficar melhor se tivesse mais dinheiro, né? Com uma caixa de madeira, uma coisa assim, mas não vamos falar sobre isso agora. Mas a gente traz a série do Corpo Sem Cabeça para falar dos linchamentos, que à época os linchamentos públicos estavam rolando, né? E hoje isso parece até que uma prática sistemática
né? Recentemente, acho que nessa semana, alguém que foi acusado de um determinado crime, que se não me engano, o estupro, foi morto, linchado. Então a gente trouxe essa ideia do corpo sem cabeça para o Clécio, para falar do padroeiro, para falar de São Sebastião, para falar da banalização da morte. Nessa última série que o Clécio trouxe para falar da dor e do sacrifício, né? Trouxemos o vermelho. Nossa, mas tem tantas histórias aí curiosas nesse ínterim. Mas eu queria ressaltar que a gente trouxe também a vida do Clécio. E por fim, agora por fim mesmo, a última cena de 2015, nós trouxemos a Posse Negra. E aí foi, obviamente, a utilização desses privilégios desses meninos brancos que guiavam esse grupo de teatro. Foi quando, em 2015, nós fizemos a potência do projeto Nasce uma Cidade, que nós conseguimos fazer 3 sessões do desfile cívico, fizemos 3 exposições que duram o mês de outubro inteiro, que foi uma exposição na Galeria Clécio Penedo, no UBM, que se chamou Nasce uma Cidade, Imagem, Palavra e Ação, que foi quando a gente relançou o Poeminha, né? O Poeminha do Nasce uma Cidade, que foi reeditado, né? Exatamente esse. Com os postais, né? Que aí o poema, eu consegui... A história desse poema também, dessa reedição, é brutal, porque a gente... a dona Antonieta me falou que tinha umas gravuras em nanquim do Clécio, né? Essa aqui, a propósito, estava na primeira edição, e que ela tinha que garimpar lá, né? No ateliê. E eu passei 2 meses garimpando, procurando essas gravuras para reeditar no poema. Foi quando a gente reeditou o poema, lançou a exposição Nasce uma Cidade, porque nós expusemos os originais e os ensaios dessas gravuras em nanquim. Fizemos a exposição com a curadoria minha e da Ana Letícia, chama Cidade em Mim, que a gente chamou artistas para dialogar não só com a cidade, mas com a obra do Clécio. E aí foi uma lista... Eu tive um desenho meu exposto. E foi uma lista de pessoas que participaram, até André Awad, pessoas de São Paulo, Bravo, a Nélia Azevedo, Ronaldo, enfim, uma galera. E fizemos a exposição A Posse Negra, que foi a chibata, que expusemos novamente na Fazenda da Posse, junto com a Cozinha de Quilombo, um projeto da Marinês Fernandes, da Márcia Fernandes, do Instituto da Gás, que mapeou as cozinhas, os quilombos no estado do Rio de Janeiro e a culinária, que é um projeto incrível. E o Jongo de Pinheiral, que fez uma grande roda e contação de história para transmissão dos saberes da população negra. Num mesmo projeto. Não dá, né? Às vezes a gente acha que tá assim, não dá. Mas pronto. Deixa eu ver o tempo, né? Temos 2 minutos, né? Mas pronto, olha... Não, 2 minutos e eu tenho medo de cortar, O Nasce foi uma loucura mesmo, né, cara? Assim, mas eu queria só ressaltar 2 coisas. A importância dos povos tradicionais e a importância dos povos negros nesse projeto. Isso precisa ser ressaltado, porque o projeto do Nasce entendeu a obra do Clécio. E nós, homens brancos, colonizadores, herdeiros desses privilégios todos, pudemos botar os nossos privilégios a serviço dessa exposição, da importância dessa luta e dessa militância para a manutenção dessa memória de forma coerente com fazer artístico no nosso Vale do Paraíba. Tchau. Rafael, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Obrigado aí, Antônio. Mandar uma saudação para o meu amigo Homero, que apareceu. E, Homero, já falo com você em outro contexto. E obrigado muito por você estar aqui com a gente, pessoal do Instituto. Um abraço e até daqui a pouco, aí 1 hora a gente retoma. Nossa, precisamos botar muito... Podíamos fazer uma live por cena do Nasce, né? Ia dar uma
Ia render. Ia render. Obrigado, Um viu, abraço. Ayrton, pelo convite e vida longa aí à obra do Clécio Penedo, que o tempo faz com que o Clécio seja imortal. É ele. Um abraço. Tchau.